Hoje vou ensinar 10 dicas para fazer uma boa esmaltação e a primeira delas é estar com a cutícula ou bem feita ou bem hidratada para que o palito deslize facilmente. Eu não removo a minha. Já a segunda dica é sempre usar base e eu dou preferência a bases fortalecedoras, mas pode ser qualquer base para proteger de algumas químicas do esmalte e da pigmentação. Passo uma camada tentando evitar borrar e depois eu vim com esse esmalte e eu quero falar a vocês sobre a quantidade. Se você pegar muito, vai ficar empoçado na região da cutícula e vai demorar a secar. Porém, se você pegar muito pouco, como eu mostrei aí, vai ficar totalmente manchado, falhado e aí vai precisar de mais camadas. E você vai ter que ficar passando o pincel várias vezes e não fica um acabamento legal. Por isso, o ideal é você ir dosando a quantidade de acordo com o tamanho da sua unha. E isso você vai vendo com a prática. Olha aí a diferença. Quando eu apliquei muito esmalte, ficou bonito, uma cobertura legal. Porém, eu tive muito trabalho na hora da limpeza. E, gente, uma dica que eu dou a vocês é que já que a gente tem 5 dedos em cada mão, né? E experimentando, vai colocando mais esmalte em algumas unhas, menos em outras. Assim você vai ver qual a quantidade ideal para o seu tamanho de unha. A minha quantidade ideal é quando eu limpo bem um dos lados e uso só o outro. Assim eu consigo espalhar, né, por toda a unha. Perdoem aí a mão tremendo, é que eu tenho fraqueza muscular e ficar com a mão parada na mesma posição me machuca, mas enfim, vida que segue, ficou melhor para vocês verem assim. E aí a minha próxima dica, gente, é sobre a palitação. Eu sempre faço a palitação a cada camada, porque lá na frente eu sinto que me ajuda quando eu for fazer a palitação na última camada. Porque aí já tá o caminho certinho pro palito seguir. Mas eu não faço isso na hora da base porque eu tento evitar a cutícula, a não ser que seja um esmalte muito escuro ou que mancha muito. Esse esmalte é azul, porém ele tem um tom levemente acinzentado. E os tons mais sóbrios geralmente não mancham a unha, por isso que eu não me preocupei. E eu já adianto a vocês que realmente a minha unha não ficou manchada de azul. Eu sempre uso o palito inclinado e vou dando umas voltinhas para não empoçar o esmalte. E para isso eu indico que vocês fiquem fazendo isso, treinando na mão sem o esmalte, porque aí vocês vão pegar melhor a prática e não vai correr o risco de passar o palito em cima do esmalte, tá? Depois de aplicar nas unhas, eu sempre espero secar, essa é a próxima dica, esperar secar para poder passar uma outra camada, porque senão corre muito risco de dar bolinha e demora mais a secar. E aí, né, eu saí passando na pontinha da unha, mas isso é opcional, é pra dar acabamento. Eu não sinto que dura mais o esmalte assim. Tem gente que até tira o excesso da pontinha, mas pra mim não faz diferença, é muito mais questão de acabamento e de gosto, tá? E aí, depois de esperar secar praticamente todo o esmalte, eu venho com um bom extra brilho. Eu indico muito esse da Colorama porque ele é fininho, então ele não craquela, além de ter uma secagem rápida. E eu sinto que aumenta o brilho espelhado e dá uma leve alteração na cor, tá? Deixa a cor um pouco mais bonita, ao meu ver, mais vibrante. E eu também faço a palitação nessa etapa. A próxima dica é sobre secante. Gente, o secante em óleo, ele praticamente não faz diferença na hora de secar. O que melhor seca são aqueles secantes líquidos ou secantes em spray que tem desiloxane ou dimeticone ou algum tipo de silicone que ajuda a evaporar. Porém, eu gosto de aplicar o óleo secante. Por quê? Porque ele impede que você venha borrar, ajuda na hora da limpeza. E eu queria essas duas coisas, que a limpeza ficasse mais fácil e que eu não borrasse na hora de limpar os borradinhos, tá? E aí eu usei um removedor sem acetona, é a próxima dica, porque o acetona, ele resseca a região da cutícula e também resseca as unhas. E a próxima dica é sobre a limpeza. E, gente, eu sempre pego uma quantidade generosa de algodão, mas apenas para limpar o excesso. Por quê? Porque se você pega muito algodão e vai limpar muito perto da cutícula, corre o risco de esbarrar no esmalte e acabar tirando. E eu sempre deixo o esmalte dar uma boa secada para poder palitar,
justo para se esbarrar não acabar tirando o esmalte molhado. Assim eu tenho um pouquinho mais de trabalho para tirar o esmalte de cima da unha, então só aconteceria meio que de propósito. E aí eu vou limpando mais no geral e eu raramente troco o algodão, porque essa limpeza é mais para tirar o excesso em volta do dedo, evitando mesmo a região mais da cutícula. Eu passo um pouquinho embaixo do dedo, que às vezes borra, enfim. Mas uma limpeza tirando o grosso, assim, digamos. E só depois disso que eu pego uma quantidade menor de algodão, tá? E aí, com essa quantidade menor, eu consigo chegar mais perto da região da cutícula, deixo bem apertadinho. E lembre sempre de tirar o excesso do removedor, porque senão vai ficar derretendo e vai ficar espalhando o removedor colorido no seu dedo. Acaba demorando um pouco a mais a limpar, pode escorrer no esmalte e tirar o efeito do extra brilho. Por isso eu uso uma quantidade pequena e prefiro ir adicionando mais. E eu gosto também de passar a pontinha do palito em volta para garantir a limpeza, mas eu só faço isso porque eu já tenho bastante confiança. E agora vocês vão ver o resultado 5 dias após, e para isso eu evito mexer em material de limpeza sem luva, assim dura bastante. Esse é o resultado e se gostou, deixa o botão do like azulzinho igual o esmalte e comenta o que achou. Todas as dicas estão no comentário fixado. Um beijo e até a próxima!